Foi publicado o edital do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, você quer saber como estudar daqui até a prova? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar um planejamento completo. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Alto Desempenho, esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, porque aqui você encontra mais de 1.200 aulas à sua disposição para te ajudar a percorrer esse caminho e conquistar a vitória, conquistar o cargo público. Então sempre que você tiver uma dúvida, coloca aí na busca Alessandro Marques mais o tema que você está buscando, que eu tenho certeza que você vai achar uma aula que vai te ajudar. E esse vídeo é focado no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual o edital foi publicado no dia 24 de janeiro, né? Tô gravando esse vídeo já aqui no dia 25 para você. E a partir de agora nós temos 116 dias até a prova. E um dos maiores desafios dos estudantes é como eu me preparo daqui até a prova. Vou te mostrar um planejamento completo, então fica comigo nesse vídeo até o final que ainda tem um presente para você. Mas antes, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho ali para você receber as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. E o seu planejamento, o que você vai fazer daqui até a prova, depende do que você já fez até agora, depende do que eu chamo do seu perfil de estudante. É por isso que eu vou passar aqui as linhas gerais, as estratégias, para te ajudar a montar o melhor planejamento para você fazer daqui até a prova, de acordo com as suas características, de acordo com como está o seu planejamento hoje, o que você já fez, se você está começando do completo zero, nós vamos traçar aqui várias linhas, muitas estratégias para você montar um planejamento completo. Obviamente, aqui no canal, para você que já conhece, já sabe que aqui não tem fórmula mágica, não tem milagre, né? Tem gente que acredita que, beleza, eu tô começando agora e eu já posso vencer o edital aqui em 60 dias. Olha, se você acredita em Papai Noel, beleza, mas esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer fazer um planejamento real, inclusive com estratégia. Eu vou analisar o edital aqui com você, os pontos principais, como que vai ser a prova. Vamos comentar aqui o tempo de preparação, questão de matérias, ordem de prioridade. Vamos trabalhar tudo aqui para você poder montar o melhor planejamento daqui até a prova. Então, bora agora começar. Vamos aqui entrando no modo aula. Vem acompanhar aqui com a planilha de estudos de alto desempenho, onde eu já selecionei as informações mais importantes aqui para você. Bom, aqui eu já fiz um recorte do edital com a parte mais importante, que é como que a prova vai ser feita, né? Como que a prova vai ser estruturada, para a partir disso aqui a gente montar o nosso planejamento. A banca vai ser o Instituto AOCP, né? Qual eu tenho experiência, até porque ele realizou o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal, o qual eu fui aprovado. Então vou conseguir passar aqui importantes dicas para você. Vamos analisar aqui essa parte. Prova de múltipla escolha, 80 questões ao todo. Dentre essas questões, 40 na parte de conhecimentos gerais, 40 na parte de conhecimentos específicos. Dentro da parte aqui de conhecimentos gerais, estipulou o número de questões, né? Português 10, língua inglesa 4, né? Matemática, raciocínio lógico 9, atualidade 7, legislação aplicada ao DF 10, e aqui nós temos a parte de conhecimentos específicos com 40 questões distribuídas aí pelas matérias, né, de constitucional, administrativo, penal, penal militar, processo penal militar, e tem mais uma que é criminologia, também tem direitos humanos lá dentro, também tem legislação extravagante, então são várias matérias que daqui a pouco a gente vai destrinchar toda essa parte de conhecimentos específicos aqui, porque são várias matérias e matérias importantes. Além disso, você também vai ter aqui a prova de redação, que vai valer 20 pontos, que é eliminatória e classificatória. Então você vê que ao todo, somando a parte, né, objetiva e discursiva, você vai ter ali 100 pontos para poder concorrer. E aí, o que acontece? Vamos fazer uma análise aqui que eu coloquei para você, que é importante. Aqui, ó, separei algumas informações importantes. A gente tem 116 dias até a data da prova. A nota de corte, para você ter a redação corrigida, né, que é a sua meta agora é isso, é ter a sua redação corrigida, tá ok? No último concurso, o último concurso foi realizado pela banca IADES, tá? Ela tem uma característica um pouquinho diferente da OCP, mas foram 60 questões. E o último ali que teve a masculino, tá? O último que teve a redação corrigida de 60 fez 42 pontos. Ou seja, a média de 70%, que essa geralmente é uma média de nota de corte para os concursos de polícia militar. Se a gente simplesmente, né, projetar essa mesma nota de corte para o concurso atual, de 80 questões da prova objetiva do atual concurso, para você ter a redação corrigida, você vai ter que brigar ali e fazer um mínimo de 56 pontos.
talvez esse mínimo não seja suficiente. Por que você está falando isso, Alessandro? Que pode ser um pouquinho mais alto, né? Eu estimaria até uns 60 pontos ali, porque as notas de corte da banca OCP, elas tendem a ser um pouco mais altas. Porque a prova da OCP, inclusive, ela tem feito provas muito boas ultimamente, né? Fez PC Goiás, a Polícia Penal do DF, a nota de corte é um pouquinho mais alta, porque ela não faz uma prova inventando moda, sabe, aquela prova muito complexa, não. Ela faz uma prova assim, se você estudou direitinho, você vai conseguir uma excelente pontuação. Então, no concurso da Polícia Penal do DF, né, de 120 pontos, eu até fiz 93. Então você tem que observar aqui que essa que eu acho que a nota de corte vai ser um pouquinho mais alta do que isso. Vamos pensar aqui uns 60 pontinhos, mas essa aqui é uma referência para você. Então, seu primeiro objetivo é ter a sua redação corrigida. Até porque a redação, ela vale 20 pontos. Né? Então, basicamente, a redação, ou ela te elimina, se você fizer uma pontuação menor do que 10, ou, né, você vai ser jogado lá para trás, ou você consegue galgar aí importantes posições. Né? Então, a redação, ela tem essa função. É diferente que às vezes você tem uma prova que a prova vale, sei lá, 100 pontos e a redação vale 100 também. Né? Essa aqui é uma redação mais para desclassificar, não, é a redação, claro, para desclassificar, porque quem foi eliminado aqui já era, mas muito para ajudar no ranqueamento aqui, você pode galgar importantes pontos aqui na prova de redação. Mas o seu primeiro objetivo, claro, é passar na prova objetiva. A redação é sobre atualidades. Bom, vamos lá. É uma redação discursiva, né? Então é bem no padrão mesmo, uma redação de atualidades, um tema geral. Não é difícil acertar esses 20, fazer uma pontuação boa aqui, pelo menos acima de 10. Na prova objetiva, nós temos dois critérios aqui importantes que você não pode, né, zerar para ser eliminado, que é a parte aqui de língua portuguesa e a legislação aplicada à PM do DF. Se você zerar essas duas partes aqui, você vai ser eliminado do concurso. Então agora, vamos pensar o seguinte. O que eu consigo fazer até a data da prova? E uma coisa que eu sempre trabalho com vocês é que você tem que trabalhar de acordo com a realidade, sabe? Porque tem muito, vou fechar esse edital em 60 dias, né? Tem muitas promessas que você vai encontrar por aí. O edital da Polícia Militar do Distrito Federal é, de todas as PMs, o concurso mais difícil que tem. Né? Você vai ver aqui, ó, eu destrinchei as matérias, então você vai ver aqui que nós temos para estudar 15 matérias. 15 matérias. Né? Toda essa parte aqui, né, de conhecimentos específicos, né, você tem ali Constitucional e Direitos Humanos, que a gente separa, são duas matérias. Você tem aqui também a própria legislação extravagante, que tem uma parte que eles colocaram no edital dentro de penal e outra parte que está lá dentro do processo penal. Então eu tirei toda a legislação extravagante e deixei como uma matéria separada. E aqui eu até fiz uma estimativa de questões que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas você tem que entender que para você estudar 15 matérias que vêm de uma forma completa, sabe? Não são conteúdos superficiais aqui. Você tem aqui uma coisa que eu gosto para fazer a mensuração do quanto você precisa estudar. Né? A pontuação, que eu já destrinchei aqui, a gente vai utilizar mais para estratégia, daqui a pouquinho eu vou falar. Mas só para você ter uma noção real da preparação para esse concurso, né? É porque eu falo, estudante de alto desempenho tem que começar com os dois pés no chão. Então você tem aqui, por exemplo, quantas horas aula você teria, não importa se é estudo por PDF ou se é videoaula, você precisaria, em média, para poder estudar cada uma dessas matérias. Então essa coluna aqui é o nosso campo de horas aula. Isso aqui é para você estudar teoria. Então você tem aqui, por exemplo, português, em média 60 horas para você fechar a matéria de português, inglês 20, matemática 30, raciocínio lógico 20 e assim por diante. Você vê aqui matérias que são grandes, por exemplo, direito constitucional está bem completo, matéria extensa, direito administrativo está completaço, bem extenso aqui também, 80 horas pelo menos para fechar. Aqui você encontra várias leis e as leis completas que eles colocaram aqui para você poder estudar. O penal e o processo penal. Então a gente tem matérias aqui grandes. Você vê que só para fechar a teoria são em torno de 600 horas em média que você vai ter só para estudar a teoria para esse concurso, começando do zero, obviamente. Só que estudar a teoria não basta. Além da teoria, você precisa revisar as matérias, senão você esquece, e você precisa fazer questões. Então, dentro do método alto desempenho, a gente sempre vai trabalhar com essa trilogia: teoria, revisão e questões. E é por isso que o tempo de estudo real a gente sempre dobra com relação à teoria. Porque, por exemplo, se eu tenho 60 horas só de teoria, eu vou gastar até fazer questões, né, corrigir a questão, fazer revisão e tudo, a gente vai gastar o dobro. Essa é uma média que eu sempre achei que dá para fazer um cálculo muito próximo da
realidade, né? Lembrando que desde 2006 eu treino estudantes para passar, então já fiz vários testes, isso aqui é o mais próximo da realidade que eu já encontrei, dá para você estabelecer metas tranquilas. Então, isso aqui na prática é um edital de 1.200 horas. Gente, edital de 1.200 horas, isso aqui é um edital maior que muitas vezes é um edital de um tribunal. Tá? E não adianta você pensar, mas vai cobrar muito superficial. Não, não é assim que funciona. Você vê que a nota de corte do último concurso, que foi a Banquiades, não foi baixa. Realmente foi a nota, né, de 70%. Você vai ter que realmente se dar muito bem nessa prova para conseguir passar para as próximas fases. Então isso aqui, para muitos estudantes, é um choque de realidade. Mas esse choque de realidade tem que servir para você falar assim, bom, eu estou me deparando com a realidade agora. Sabe por quê? Algo que acontece com muitos estudantes, e é uma das questões que eu mais recebo nas redes sociais aí, que a galera comenta aqui no YouTube, no meu Instagram, é o seguinte: eu estudei para um concurso, não passei, e aí eu desanimei. Sabe por que o estudante desanima e fica frustrado? Porque ele começou uma preparação com expectativa muito alta, fora da realidade do que ele realmente conseguia fazer, entendeu? Como, eu quero correr, eu quero ser campeão de uma maratona, 42 quilômetros. Mas, cara, eu não consigo correr nem 10. Não, mas eu vou começar ali achando que eu vou dar conta. Então, não comece assim. Comece com a mente de alto desempenho, com a preparação, né, de forma estratégica, da forma como eu vou te mostrar aqui. Combinado? Então, isso aqui não é para desanimar, até porque eu vou te passar toda uma estratégia para você fazer o melhor até essa prova. Beleza? Então, fica aqui comigo. Vamos lá. Bom, vamos passar agora para essa parte aqui que eu gosto, que é a análise com relação à ordem de prioridade e importância das matérias, porque é a partir disso aqui que a gente vai poder montar uma estratégia. Então, toda a parte de conhecimentos gerais, né, a banca já estipulou quantas questões vão ser cobradas, na parte de conhecimentos específicos, não. Mas o que eu fiz? Né? Eu fiz uma análise da última prova, a última prova foi 60 questões, foi 30-30, a parte de conhecimentos específicos cobrou 30 questões, e eu fiz uma distribuição aqui das questões proporcional ao que foi cobrado na última prova, que é geralmente o que vai vir cobrado nessa. Então aqui a gente tem direito constitucional, né, as matérias com mais questões. Vou começar aqui, ó, penal, processo penal, penal militar e processual penal militar, foram as matérias mais cobradas. A gente vem em segundo lugar com constitucional administrativo. Direitos humanos está dentro de constitucional, então ali pelo tamanho do conteúdo eles devem trazer aqui umas 2 questões. A gente tem aqui, ó, legislação extravagante, que como eu falei, está dentro de penal e dentro de processo penal também. Deve ter aqui umas 3 questões. E a criminologia também com umas 3 questões. Então aqui a gente tem toda a distribuição de questões que podem sair aí na tua prova. A tua prova pode vir desse jeito, né? Com relação à parte de conhecimentos específicos, você vai ver que depois na prova vai ser muito parecido com isso aqui. Então vamos lá. Tendo conhecimento da importância das matérias, tendo conhecimento da carga horária de estudo que eu preciso ter para essas matérias, nós avançamos para um próximo passo agora, que é para poder montar o planejamento. Só que o planejamento ele tem que ser feito de acordo com a sua realidade, com o que eu chamo de perfil do estudante. E aqui eu vou traçar 3 perfis de estudantes. Primeiro, aquele estudante que já está estudando para PMDF, que é estudante nível, sei lá, intermediário para talvez avançado. Então você vai ter um planejamento aqui. O segundo estudante é aquele que está começando agora e ele vai ficar focado, né, com um pensamento a longo prazo, com um projeto. Ele quer fazer outros concursos de polícia militar. E você tem um terceiro tipo de estudante, e também vamos montar um planejamento para ele, que é aquele estudante que fala assim: Alessandro, eu vou estudar para a área policial, mas eu quero começar com esse da PMDF. Inclusive, né, tem restrição de idade, né, todo mundo que dá conta de fazer. Mas depois eu não quero ficar focado nas polícias militares. Sei lá, eu quero estudar para uma PC Tocantins, eu quero estudar para a PCDF, que pode ter aí para agente de custódia, eu quero estudar até para a Polícia Penal de Goiás, que vai sair, ou PC São Paulo. Eu quero mirar mais nas polícias judiciárias, até porque eu penso lá na frente em fazer uma PF, fazer talvez é uma PRF da vida. Ok, perfeito. Então a gente vai ter 3 tipos de planejamento aqui para você. Viu que nosso vídeo aqui é completaço. Então se você ainda não deixou o teu like nesse vídeo, deixa o teu like. Então vamos trabalhar aqui o nosso primeiro perfil de estudante, que é o estudante que ele já está começando. Vamos montar um planejamento aqui para você? Vamos lá, vou pegar aqui a planilha. Inclusive essa planilha vai estar à disposição para você, um presentaço para você. Essa planilha, você vai poder baixar ela gratuitamente. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar aqui outra coisa que eu fiz aqui que vai te ajudar muito. Então vamos lá. Primeira coisa, o que você tem que pensar aqui? Matérias. Vamos fazer uma hierarquia das matérias aqui. As matérias prioritárias desse concurso, e eu vou colocar de verde aqui, ó. Pronto. Língua portuguesa, legislação aplicável ao PMDF, você não pode zerar essas matérias, né? Nós temos aqui ainda o penal e processo
penal, e o penal militar e o processual penal militar. Essas são as matérias, são 6 matérias principais do concurso da PMDF. Então, para você que já está estudando para esse concurso, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você já fechou essas 6? Se você não fechou essas 6, você precisa priorizar o fechamento dessas 6 questões. Dessas 6 matérias, né? 6 questões não. Então, dentro dessas matérias, o que eu quero que você analise, né, é o seguinte. Alessandro, às vezes você estava estudando para outro concurso, estudou para PC Goiás e agora, por exemplo, você estava que a gente teve agora, né, em janeiro e dezembro, e você já está pensando em fazer a PMDF. Tudo bem. O que você tem que analisar aqui? Primeira coisa que eu quero saber, então, dessas matérias, qual você já fechou? Se você não fechou alguma dessas, por exemplo, penal militar e processual penal militar, você vai focar em fechar essas matérias agora. E com as outras matérias que você já estudou? Essas matérias você vai seguir uma regra, porque às vezes você já estudou até essas 4 que eu listei aqui, mas ainda não fechou penal militar e processual penal militar. Mas como você já estudou para outros concursos, às vezes você já fechou, você já estudou raciocínio lógico, você já estudou um direitos humanos, um constitucional administrativo, ok. A gente começa a montar um planejamento pelas matérias que você já estudou, ou seja, você já fechou as matérias? Já fechou? Já. Então, para todas as matérias que você já fechou, vou fazer um exemplo aqui, digamos que você fechou essas 4 principais, você vai colocar no teu planejamento, digamos que você tem um planejamento aqui, ó, de 4 horas por dia, deixa eu estruturar aqui, 4 horas por dia, digamos que é isso que você tem aqui, né? A gente vai ter aqui uma média de 28 horas na semana. Poxa, mas eu não vou descansar nem um dia. Meu amigo, o edital saiu. Então você quer passar ou você quer descansar, escolha o que você quer da tua vida. Então você sempre vai começar com aquelas matérias que você já finalizou. Ah, eu já fechei português, então você já encaixa para toda matéria, regra. Toda matéria que você já fechou, você vai deixar ela com 2 horinhas na tua semana. Então já fechei, por exemplo, português, já fechei aqui, sei lá, direito constitucional, já fechei administrativo, vou botar mais um aqui, sei lá, digamos que você já fechou também direito penal. Pronto, beleza. Já fechei essas. Ótimo. Então, para cada matéria que você já finalizou, você vai deixar ali 2 horinhas na semana, porque uma coisa que você não pode fazer é parar de estudar uma matéria. Toda vez que você para de estudar uma matéria, você começa a perder conhecimento. Então é por isso que você fica naquele efeito sanfona. Você estuda a matéria, fica até bem ali, às vezes pontuando 70%, 80%, fica um mês sem estudar, você volta para estaca zero. Então não faça isso. Regra, a matéria que entra no planejamento, ela não sai mais do planejamento. Então comece pelas matérias que você já estudou, organize, coloque essas matérias aqui, 2 horinhas na semana para cada uma dessas matérias. Aí você vai olhar para as 6 principais que eu coloquei e você vai, a partir de agora, montar um planejamento que é o seguinte: eu quero que você coloque carga horária máxima para essas matérias que estão faltando. Por exemplo, no nosso caso aqui, faltaria estudar direito processual penal, penal militar e direito processual penal militar. Então eu quero que você coloque como prioridade agora estudar essas 3 matérias, ok? Essas 3 matérias, elas vão ser prioridade para você. Então, recapitulando, primeiro você encaixa no teu planejamento as matérias que você já estudou, já fechou, e que você, né, vai agora só revisar e fazer questões, focado tudo na banca OACP, sempre fazer questões da banca OACP, tem uma boa quantidade de questões para poder fazer. Se finalizar, aí você vai encarar, por exemplo, pegar uma CESP múltipla escolha, você pode fazer, que mais aqui, algumas questões de uma banca Consuplan, você pode fazer também, são bancas ali que você vai ter mais ou menos parecida. Para PIADES também, dá para fazer as questões também, mas só depois que esgotar as questões da OACP. Então, revisar e fazer questões são essas que você vai continuar fazendo aqui. Matéria que entra no planejamento, nunca mais sai. E a prioridade sua vai ser pegar essa carga horária que você tem disponível agora e o que você vai fazer com ela? Encaixar essas matérias que estão faltando. Alessandro, eu tenho outra realidade aqui. Olha, eu já fechei essas matérias, mas, cara, direito processual penal eu tô no meio. Então, beleza, você vai seguir a mesma regra. Se você ainda não fechou alguma das 6 principais, ou seja, não começou a estudar ou está no meio do estudo delas, prioridade para fechar essas matérias. Vamos dar um gás para fechar essas matérias o quanto antes. Na verdade, a gente tem quase 4 meses até a prova, né? Então vai dar para render bem. A sua prioridade nos próximos 2 meses é fechar essas 6 matérias que ainda não foram fechadas, ok? E aí depois, Alessandro, à medida que eu vou zerando essas matérias, o que eu vou fazendo? Primeiro, digamos aqui que você fechou processual penal, mesma regra, direito processual penal vem para o teu planejamento com 2 horinhas na semana. Opa, tô apanhando o teclado aqui. 2 horinhas na semana. Ah, fechei penal militar, então direito processual
Direito penal militar, mais 2 horinhas na semana também, e fechei aqui o direito processual penal militar. Beleza, então todos eles aqui, ó, vai ficar bonitinho. À medida que você vai fechando, você vai sempre seguindo essa regra, colocando 2 horinhas na semana para essas matérias. E aí, à medida que você vai fechando também, vão sobrando espaços. E aí você vai para as matérias de prioridade número 2. Vamos lá, quais são elas? Matérias importantes aqui. Primeiro, constitucional, né? Vamos para a prioridade número 2 aqui, vou colocar de amarelinho. Constitucional, administrativo, criminologia, eu vou te explicar porque que é a prioridade número 2 daqui a pouquinho, e o próprio raciocínio lógico e atualidades. Essas matérias de amarelinho aqui e o próprio direitos humanos, elas são matérias de prioridade número 2, tá ok? Por que essas matérias estão com prioridade número 2? E você observe aqui que eu deixei raciocínio lógico como prioridade número 2 e tirei matemática. A gente está estabelecendo uma ordem de prioridade. Então, matemática é um conteúdo muito extenso. Se você não estudou até agora, vai ser muito difícil aprender matemática da noite para o dia, sabe? Se você nunca estudou matemática, então matemática fica de fora da tua lista. Mesma coisa com língua inglesa. A língua inglesa é o seguinte, se você já estudou, se você tem uma base de inglês, ela entra para a tua carga horária, 2 horinhas na semana ali, vai dar tranquilamente para ficar resolvendo questões, ok? E beleza, tá ótimo. Agora, se você nunca estudou inglês, esquece inglês. Matemática, a mesma coisa. Ou você já estudou, você vai entrar com um ritmo de revisão, ou você vai esquecer matemática. E a mesma coisa com legislação extravagante. Legislação extravagante, vão vir umas 3 questões na tua prova, sabe? Porque ela tá um pouco dentro da parte penal, que ali, obviamente, a maior parte das questões são para a parte geral e para a parte especial ali dos crimes do direito penal. E a parte de legislação penal, às vezes vem, sabe, uma questão de ECA, vem uma questão, sei lá, de Maria da Penha. Cara, mas entre toda essa legislação extravagante, que é gigante, nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Eu já estruturei aqui, ó, legislação. Você tem aqui para estudar ao todo 15 leis. Cara, isso aqui é gigantesco. Você não vai perder tempo com isso aqui para poder cobrar 3 questões, tá ok? Mesmo que cobre mais, que cobre 5 questões, não dá tempo. Mas eu vou estudar as leis que são mais importantes aqui. Não é prioridade. É muito mais, né? É muito mais possível cair uma questão, sei lá, de crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a pessoa, sabe? Da parte especial do penal, do que cair uma questão do direito processual penal, óbvio, do direito processual penal, perdão, da legislação extravagante. Então, óbvio que pode cair, vai cair aqui em torno de umas 3 a 5 questões, mas nós temos que estabelecer prioridades. Então, essas matérias aqui, são matérias fim da fila. São matérias que você só vai estudar se você já tiver um nível intermediário, avançado, né? Possivelmente, se você já está no nível avançado, você já estudou, né, para a área policial, então você já até estudou legislação extravagante, você vai ficar só revisando agora, você está mais focado nas matérias que você, né, nunca estudou para a área policial. Que, por exemplo, quem já vem estudando para a área policial, basicamente todas as matérias aqui você já estudou. Difícil. As únicas que você não estudou, né, é o direito penal militar e o direito processual militar. E aí é foco para você agora fechar essas matérias, ok? Então, à medida que você vai fechando as matérias de verde, você vai encaixando as matérias de amarelo. E o que você encaixa das matérias de amarelo? O que é prioridade? Bom, aí você analisa o que é mais fácil para você. Por exemplo, se você é da área de humanas, se você não é bom com exatas, obviamente você não vai encaixar raciocínio lógico agora. Você vai priorizar os direitos. Há matérias aqui, por exemplo, que você consegue ganhar uma boa pontuação. E eu destaco aqui direitos humanos e criminologia. Por quê? Nas provas da OSCP, tanto direitos humanos quanto criminologia não vem pesado, sabe? Não são matérias muito extensas. Então imaginar aqui que venha cobrando umas 5 questões dessa matéria, é muito mais fácil você ganhar essas 5 questões aqui do que ganhar, por exemplo, constitucional, administrativo, você nunca estudou, você tem que começar do zero, por exemplo, e o conteúdo é gigantesco. É muito grande, principalmente direito administrativo. Você não vai estudar uma lei de licitações inteira para talvez cair uma questão, não. Muito melhor estudar direitos humanos, eu começaria com direitos humanos, criminologia, fecharia essa matéria logo. Atualidades, que atualidades é a parte específica do DF, então, não é um conteúdo extenso, e a OCP ela não viaja na maionese em atualidades, são cobradas questões assim bem tranquilas com relação a isso. Na última, por exemplo, que eu fiz, eu gabaritei essa parte de atualidades. E raciocínio lógico é muito mais tranquilo estudar raciocínio lógico, claro, do que estudar a parte de matemática. Então, por isso que essas matérias elas são uma prioridade número 2 para você, e eu já coloquei a ordem aqui para você estudar. Então, fechamos o planejamento aqui para o estudante que já está estudando, aquele perfil que já está no ritmo. Agora, o perfil de quem está começando. O perfil de quem está começando, deixa eu reestruturar aqui.
Apagar isso aqui. O que você vai fazer? Perfil de quem está começando. Quem está começando tem dois caminhos para seguir. A parte mais importante desse vídeo, para você que está começando, é entender isso aqui. Você tem uma escolha para fazer agora entre dois caminhos. Você está numa encruzilhada. O que você precisa pensar? Eu vou começar estudando pelo concurso da PMDF. Eu estou entrando na área policial. Perfeito. Seja bem-vindo. Eu já fui aprovado em 5 concursos da área policial, então confia. Vamos lá. Então o que você vai pensar agora? Eu tenho duas estratégias. Eu posso pensar a longo prazo, que eu vou seguir para os próximos concursos de polícia militar. Eu até fiz um vídeo falando sobre todos os concursos de polícia militar que podem sair no ano de 2023. Dá uma olhada nesse vídeo aí no canal. Ou você pode começar pela PMDF, que você vê que o escopo é o escopo da área policial como um todo, e depois partir para um concurso de polícia civil, polícia federal e daí em diante. Polícia penal, dá para fazer, sei lá, vários outros. Mas você tem essa escolha para fazer. Por que essa escolha vai determinar? Pelo seguinte, se você decide que você vai seguir o caminho das polícias militares, o que você vai fazer agora? A regra para você mantém. Você precisa começar fechando as matérias principais, que são essas que estão de verde. Se você conseguir chegar nessa prova da PMDF com essas 6 matérias fechadas, parabéns para você, tá? E aqui você pode fazer uma escolha, claro, né? Que é legislação aplicável à PMDF. Você pode deixar de lado, que você vai fazer essa prova, sei lá, mais como um treino mesmo, ou você fala assim, não, cara, eu vou fazer o meu melhor, então já encaixa logo a legislação aplicável à PMDF, que você não pode zerar nessa matéria, né? É arriscado chutar as 10 e não errar nenhuma, né? Então pode começar estudando essa matéria, fecha as 6 principais, e depois você vai seguir a mesma sequência, tá ok? Você vai seguir a mesma sequência, pensando nas matérias de amarelo e deixando as matérias aqui de vermelho por último, ok? Então você vai fazer dessa forma. Agora, Alessandro, eu quero começar pela PMDF, mas eu não vou seguir fazendo os concursos de polícias militares. Qual a estratégia que eu devo seguir? Seguinte, você vai tirar do seu escopo penal militar e processo penal militar. Você não vai estudar essas matérias por enquanto. Você vai fechar as 4 principais que nós temos aqui. Português, né, pode seguir a legislação aplicável a PMDF, fazer o penal, o processo penal. Depois que você fechar essas 4, você vai partir para as matérias de amarelo, ok? Você vai partir seguindo a mesma lógica que eu coloquei ali no primeiro perfil, e depois para as matérias aqui de vermelho, sabe? E deixar essas duas aqui, cara, se der, se você for ninja, conseguir, sabe, fechar todas essas matérias, ainda falta um tempinho para a prova, estude essas matérias aqui do penal militar e do processo penal militar. Por que isso? Cara, porque essas matérias você só vai estudar agora e você nunca mais vai estudar essas matérias. Então, o que você tem que entender? O projeto. O projeto é o mais importante para quem quer passar em um concurso público, sabe? É para você montar o teu planejamento, depende do seu projeto. Você montar a tua estratégia. E aqui eu tracei 3 estratégias, né, para os 3 perfis de estudantes que podem ir fazer essa prova agora, que vão começar a estudar, né, e vão fazer a prova, na verdade, da Polícia Militar do Distrito Federal. Alessandro, eu estou começando agora, estou nesse perfil, né? E como é que eu encaixo as minhas matérias na minha semana aqui? Primeiro, como eu disse, você vai focar nas matérias principais e você vai assistir um vídeo que tem aqui no canal, busca aí, eu vou até colocar o card aqui para você, que é quantas matérias estudar na semana. Porque esse vídeo eu vou te ensinar como você calcular se você vai estudar 1, 2, 3, 4 matérias na tua semana, e isso depende da sua carga horária, mas é aquela mesma coisa. Digamos que você tem um mês que você começou a estudar, e você já fechou constitucional, por exemplo, a primeira que você já estudou, segue a mesma regrinha, a matéria que você já fechou, 2 horas na tua semana, continua revisando, fazendo questões, e aí você vai seguir o barco agora, estudando as outras matérias, seguindo as orientações que eu passei nesse vídeo para você. Eu quero aproveitar aqui para fazer um convite muito importante para você, que é o seguinte. Inclusive, semana que vem já, eu estou gravando esse vídeo aqui, né, no dia 25 de janeiro. Dia 31 de janeiro começa a jornada Dessa Vez Eu Passo. E o que você aprendeu nesse vídeo aqui, sabe, é um exemplo do que eu aplico, do que eu te ensino a fazer com um método de estudo de alto desempenho. Um método que já me ajudou a passar em 7 concursos públicos e com certeza vai te ajudar. E algo que eu trabalho é pensar no todo, pensar na estratégia, montar o teu planejamento, sabe? Entrar na parte do método, que é como estudar as matérias. Tudo isso eu vou te passar. Vão ser 3 aulas que vão acontecer
os dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro. Então tem um link de inscrição na descrição desse vídeo. Não deixe de participar da jornada Dessa Vez Eu Passo. Você não tem nada a perder, vão ser aulas rapidinho ali de 1 hora e meia, que já vão te ajudar até nesse estudo para a PMDF, então não deixa de fazer a tua inscrição. Outra coisa que você não vai deixar de fazer é baixar essa planilha aqui, porque eu ainda tenho mais uma coisa para te mostrar aqui nessa planilha que eu preparei para você. Vem para cá, que é o seguinte, eu já esquematizei o edital da PMDF aqui para você, sabe? Então, para facilitar a tua vida, ó, então tá aqui todo o conteúdo separado, a língua portuguesa, língua inglesa, já fiz a separação aqui para você, ó, raciocínio lógico, esses são os conteúdos, matemática são esses conteúdos aqui, já fiz a separação para você aqui, tirando, olha, vou te mostrar aqui, ó, tirando do penal e do processo penal, toda a legislação extravagante. Então, legislação extravagante a gente sempre estuda como uma matéria separada, tá separadinho aqui, então você consegue saber exatamente quais são os tópicos de penal e processo penal para você estudar. Então, tá todo o edital aqui. E essa é uma planilha específica para a área policial, que inclusive tem aqui, ó, toda a programação de concursos da área policial, separado aqui, de acordo com cada uma das polícias específicas. Então é muito interessante, até os concursos de polícia militar, todos listados aqui para você poder fazer. Então não deixe de baixar essa planilha gratuitamente, um link que está aqui na descrição desse vídeo também. Então tem 2 tarefas de casa importantes para você, 3 na verdade, né? Se inscrever na jornada, baixar essa planilha e colocar essa estratégia que eu passei para você aqui em prática. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou fazer o máximo para poder te ajudar aí a ter a melhor preparação possível, porque o pensamento é esse. Não adianta você pensar, é uma pergunta que muita gente me faz, Alessandro, eu vou passar nessa prova? Eu tenho chance de passar nessa prova? Não sei. Você pode começar a estudar agora e conseguir passar nessa prova, tem gente que consegue. Né? Mas você não tem que pensar na aprovação, você tem que focar no processo, focar no seu estudo. E é isso o que eu te ensino com o método de alto desempenho. Você aprende a fazer uma preparação real e não cair nessas invenções de moda que tem por aí. Então cumpra as tarefas agora, deixa o teu like, que é muito importante aqui para esse canal. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e mais uma vez se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado, que sempre tem muitos vídeos aqui para poder te ajudar. Então, deixa teu comentário também se eu conseguir te ajudar de alguma forma nesse vídeo, porque o meu objetivo aqui nesse canal é esse, te ajudar a conquistar a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.